boa noite para todo mundo que está chegando aí para acompanhar a nossa live aqui hoje. Estou eu aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. Não poderia ser outra pessoa senão a RGB. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Gomes e hoje a gente está aqui para fazer uma live para falar um pouco sobre benchmarking dentro de QA. E com a gente aqui hoje tem Vinícius Camacho, senhor Verola, senhorita Thaís e o senhor Facanali. Então, apresentando aí Boa pro noite, boa pessoal. noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Pessoal, noite, quem não foi pessoal. inscrito aí ainda, já clica aí no se inscrever já, não deixa pro final não. Clica aí no se inscrever, ativa a notificação, deixa o joinha aí na live. A gente vai falar bastante hoje sobre o benchmarking, que se você procurar aí no Google, ele é um processo de estudo de concorrência, onde você faz ali uma análise um pouco mais profunda e as empresas geralmente utilizam isso para poder melhorar a produtividade dentro do seu empreendimento. Acho que a gente pode começar então, já temos algumas pessoas aqui com a gente na live. Então, bora lá começar, né? Acho que a primeira coisa que já dizia o filósofo, primeiras coisas primeiro. Então, eu tenho certeza que deve ter muita gente que vai assistir essa live e que nunca nem ouviu essa expressão benchmarking. Eu era um exemplo que antes de me preparar para essa live jamais tinha ouvido essa palavra. Então, queria entender se vocês pudessem explicar aqui para a gente um pouco mais sobre esse conceito, sobre o que é esse processo de benchmarking, o que ele é de fato. Se vocês pudessem também contar um pouquinho da história dele e detalhar como que ele surgiu para a gente. Perfeito, RGB. Obrigado aí pela apresentação aí do pessoal, da live, né? Vamos falar um pouquinho então, né, sobre na literatura a gente fala, pode chamar de processo, outros chamam de instrumento, de benchmarking, né? Isso surgiu na América, né? Lá nos anos 70 com a empresa Xerox, né? Essa empresa ela começou a fazer pesquisa, né, em cima dos produtos dos seus concorrentes, né, para poder melhorar os seus próprios resultados. Em questão, a Xerox, o que ela fez? Né? Ela foi a pioneira, né, nesse instrumento de benchmark e ela desmontava, né, os equipamentos dos seus concorrentes, né, no caso as empresas japonesas aí, para poder entender um pouco melhor como que os japoneses estavam conseguindo produzir os mesmos equipamentos, né? Porém, com um preço, né, um custo bem abaixo do valor de mercado, né? Mas posteriormente, nos anos 80, foram os japoneses mesmos que otimizaram esse instrumento, né, o benchmark, e utilizaram esse instrumento para poder dominar aí o mercado automobilístico nos anos 80. Então, resumindo, né, processo ou instrumento de benchmark acaba sendo aí uma pesquisa detalhada que possibilita comparar serviços e metodologias, né, que são utilizadas pelos seus concorrentes em vários com vários tipos de instrumentos de gestão, né? E com isso você consegue melhorar o desempenho do seu produto ou melhorar o desempenho da sua empresa e, de certa forma, acaba conseguindo conquistar, né, uma superioridade aí com relação aos seus concorrentes. O benchmark ele pode ser estabelecido para vários tipos de operações e setores aí e dentro de uma empresa, né, podendo ser bem abrangente e conseguindo aí conquistar ou a equiparação ou ser melhor aí, né, superior às suas concorrências. Basicamente seria isso. Entendi. Bom, a gente está falando então, vai falar um pouco sobre benchmarking dentro de QA. A primeira coisa que eu acho que muita pessoa deve pensar é, se é dentro de QA, seria o benchmark algum tipo de teste que a gente pode aplicar, algum teste passível assim, que poderia até mesmo fazer parte dos fundamentos de teste? Ele poderia se enquadrar nisso? Pessoal, vocês
Vocês estão me ouvindo? Acho que tá no mudo. Opa. Verola, acho que se mutou ali. Perdão, pessoal. No mudo não funciona, né? É a primeira live, isso acontece, tá? Quem sabe faz ao vivo, Verola. Quem sabe faz ao vivo, já diria o filósofo. É isso aí. Bom, RGB, essa é uma pergunta bem interessante, viu? Porque as coisas costumam se misturar mesmo. Teste de benchmark é bem comum nas empresas de tecnologia, né? Por exemplo, eu sempre vou para esse lado da telecom, né? Que foi a minha formação e uma área que eu trabalhei por muitos anos, né? Um fabricante de smartphone, durante os testes de homologação do produto dele, do smartphone, né? Ele sempre vai ter ali uma referência, né? Ele vai ter uma referência para comparar os seus resultados. Por exemplo, o fabricante de um modelo X ali, de um chipset Qualcomm, por exemplo, durante os testes, ele vai ter uma referência, seja de outra marca ou até mesmo da própria marca dele, um outro modelo, mas do mesmo chipset. Ele vai fazer um teste de benchmark para comparar ali a taxa de download, upload e latência, né? E verificar se essas taxas são pelo menos iguais ou melhores, né? Caso não seja superior, ou caso seja uma taxa inferior, é reportado como um defeito e que deve ser consertado, né? Então é isso. No benchmark também, então, e voltando, respondendo a sua pergunta, né? Benchmark não é um tipo nem um nível de teste, né? Para quem já tirou a certificação CTFL ou já estudou o syllabus, que é a bíblia aí do mundo de QA, vai se lembrar que em nenhum momento teste de benchmarking é referenciado, né? Então, benchmark, embora seja um processo, uma ferramenta, aí, como o Vini citou, muito utilizado dentro de QA, nas empresas de tecnologia, ela não é um nível ou um tipo de teste, tá? Tá. Bom, então ele não faz parte dos níveis de teste que o CTFL ali ele define para gente. Não já faz. tem um ponto aqui, porque a gente já sabe que ele não é, então, um tipo de teste. Agora eu queria saber exatamente o que ele é de fato, então. Porque eu imagino que, sendo ele um tipo de processo, ele pode ser aplicado de diversas formas e em diferentes meios, diferentes empresas, com diferentes propósitos. Existem tipos diferentes de processo de benchmarking que pode ser definido dentro de algum grupo? Sim, existem 4 tipos que são os principais, né? Tem vários, mas o que aborda melhor assim são 4 tipos. Tem competitivo, que é o que a gente aplica hoje no nosso projeto, né? Que ele alinha as estratégias da nossa empresa com a empresa do concorrente. Isso teria que ser com o mesmo produto, né? Isso a gente compara o que o concorrente faz de melhor, se a gente está atingindo ou se a gente está no mesmo padrão que ele. Aí tem também o tipo genérico, que compara as suas melhores práticas, né? Esse processo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, eu já trabalhei em investigação de reclamação de consumidor, né? Que é a parte de produto de higiene pessoal. E a gente pode comparar com o processo de reclamação de usuário de aplicativo. Então, a gente percebe que são 2 produtos diferentes, 2 marcas, né, de produtos diferentes, mas a gente pode usar as melhores práticas, então é genérico. Genérico é onde não precisa ser o mesmo produto, mas pode ser a melhor prática que você está usando naquele produto, que você pode aplicar no produto que você está fazendo uma investigação, as melhores práticas que você pode pegar daquele produto. E também tem o tipo funcional. O tipo funcional, ele é a mesma linha, né? A organização é o mesmo segmento, os distintos,
e o foco é voltado para práticas semelhantes e comuns. Vamos dar um exemplo assim, todas as empresas têm uma área de finanças, né? Então, assim, a gente pega as melhores práticas de finanças de uma outra empresa e aplica na sua empresa. E tem também a cooperativa, né? Hoje, as empresas estão se unindo, né? Para ser melhores, não se superar, né? Mas sim tentar trazer sempre o melhor para o usuário, para a pessoa que está usando, para o cliente, né? Então, a gente também tem um cooperativo, onde eles procuram se unir e ver as melhores práticas que cada área, cada empresa tem e fazer um processo semelhante, fazer um processo melhor. A gente tem um exemplo bem legal que a gente teve na nossa empresa, né, sobre o RPA, que o Verola fez. O Verola pode explicar um pouquinho sobre essa modalidade cooperativa. É o seguinte, na verdade, fugindo um pouquinho da área de QA, né? Para quem não sabe, aqui no CID a gente tem um centro de excelência em RPA, onde eu, o Vini e a Thaís aí, a gente atua como business analyst, né? Então, é até um processo que eu e o Vini, a gente trabalhou, que é uma melhoria no processo de reembolso de viagens, né? Então, a gente tinha uma demanda, além de aplicar o RPA, fazer uma melhoria no processo, porque houve uma pesquisa de satisfação, né, interna, e o resultado não foi positivo. Então veio essa demanda para a gente fazer essa melhoria, e a gente acabou fazendo um benchmark com uma empresa parceira nossa, né? Então a gente reuniu com o nosso financeiro, com o financeiro deles. Essa outra empresa nos mostrou como que é o processo deles, e ali a gente literalmente copiou o que eles tinham de melhor, né? Algumas coisas a gente não precisou adaptar porque a gente entendeu que o nosso processo é equivalente ou até melhor, mas e outros pontos a gente implementou copiando esse processo da nossa empresa parceira aí. Foi bem assim a nossa experiência corporativa aí. Se o Vini também participou, ele pode até complementar a minha fala. Isso foi muito legal porque a gente conseguiu compartilhar a experiência, né, com eles. A gente pegou uma boa prática que eles utilizam lá e também levou as nossas boas práticas aqui de processos que estão ao redor desse processo que a gente está trazendo dessa empresa parceira. E então o benchmarking, ele não é só, ele vai muito além do QA, né? Ele pode ser, que nem nós estamos falando aqui, lá de um processo do time do financeiro, mas a gente pode utilizar isso em compras, em qualquer área aí dentro da empresa, ele é muito bem-vindo, né? Não, perfeito. Vocês até já deram um exemplo aí, agora eu estou curioso sobre algum exemplo, por exemplo, de fora do CID. Algum case assim, de sucesso, sei lá, de uma grande empresa, uma Amazon da vida, sei lá, uma Disney, uma Netflix. Vocês teriam algum case de sucesso de alguma grande empresa que tem visibilidade no mundo todo, onde isso foi aplicado e deu certo? Olha, a gente tem vários, né? Mas uma que chama muita atenção, né? Que eu vou citar agora é sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela começou a fazer um benchmark, né? Ela não fala qual que é o benchmark que ela cobriu, né? O processo dela, mas assim, pelo que eu vejo, assim, foi o genérico. Porque ela percebeu que ela estava perdendo espaço para o concorrente indireto dele. Então, assim, eles estavam perdendo espaço para picolés e cafés. Por quê? O picolé, ele vem para refrescar, né? E o café vem para tirar a sonolência. E o que a Coca-Cola faz? A Coca-Cola, ele é a junção dos dois, né? Então, eles fizeram um benchmark que deu um grande sucesso e eles conseguiram verificar esses pontos. E através de informações, né? Para você ver o quanto é abrangente e o quanto isso agrega valor para dentro da empresa, né? Que eles estavam perdendo concorrente para concorrência indireta deles, né? E aí eles tomaram uma ação diante disso e conseguiram reverter a história
das vendas deles, né? Tá, tem o da Gol também, né, que é um bom exemplo para a gente citar, que a Gol, ela percebeu que estava perdendo clientes, né? Aí ela fez um benchmark aqui no Brasil, né? E constatou que os clientes que ela estava perdendo, aquele público que ela estava perdendo, era para as companhias de baixo custo, né? Que era uma febre na Europa, depois migrou para o Brasil, essas companhias de baixo custo. Então a Gol constatou que o público dela estava sendo transferido aí para as concorrentes, né? Devido ao baixo custo. O que ela fez? Ela também aderiu ao low cost, né? Ela tirou ali algumas refeições que eram servidas durante a viagem e tal, para poder abaixar os preços dos tickets dela e ser concorrente, né? E conseguir ser competitiva no mercado. É um exemplo aí que é bastante conhecido no mercado, aí, esse da Gol. Bem interessante, cara. Tá aí. Não, tá uma coisa que eu realmente não sabia. Ô, pessoal, quem está assistindo aí a live, se tiver alguma dúvida que for surgindo aí, pode mandar no chat, que depois esse pessoal que está sendo sabatinado aqui, eles não vão ter para onde fugir, não. Vou perguntar e ninguém mandou eles se dispuserem a estarem aqui hoje. mas bora continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, só mandar no chat, que depois a gente vai ler aqui. Cara, o que eu queria saber agora, não case agora de fora do CID, vocês já deram um exemplo que a gente teve dentro do time de RPA. Porém, eu não sei se este foi o motivo que trouxe vocês até aqui nessa live de hoje para a gente falar sobre benchmarking dentro de QA. Então, eu queria entender um pouco mais sobre como surgiu a necessidade de implementar esse benchmarking aqui dentro do CID, de onde que veio essa necessidade para aplicar dentro do projeto aqui. Bom, RGB, a principal necessidade para trazer e para a gente começar todo o processo de benchmark veio para a gente poder entender de verdade se o nosso produto estava melhor, pior ou igual aos produtos das nossas concorrências, né? Era isso que a gente queria descobrir. E aí o que começou foi que o time de PO nos pediu uma pesquisa para a gente poder avaliar, né, para o time de teste, que tem um grande conhecimento do produto, poder fazer essa avaliação. E além de funcionalidades, que eles queriam saber quais funcionalidades tinha no produto e não tinha no produto da concorrente, ou vice-versa, eles também queriam ver o tipo de resposta que o produto dava da concorrência, o tipo de resposta que o nosso produto dá, a interface do usuário, a usabilidade, né, o formato das respostas, né? Então, foi principalmente isso, tentar descobrir. E o interessante é que só nessa pesquisa, antes mesmo de todo o processo aplicado no nosso time de QA, a gente já conseguiu entender que, sim, a gente tinha pontos a melhorar no nosso produto, mas que grande parte do nosso produto já era muitas vezes ou melhor ou pelo menos igual do que a nossa concorrência. Beleza. Tá. Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta, já enganchando nisso daí que você me falou. Porque você explicou como que surgiu, que foi uma definição ali do time de PO para o restante do time, explicou qual que era a intenção com isso tudo. Mas como exatamente que funciona o processo de benchmark dentro assim, do time de QA, para nós, dentro do time de QA? Como exatamente que ele funciona, todo esse processo? Desde que vem a necessidade lá definida pelo time de PO até o momento de entregar ele. Bom, vamos lá. Lá na pesquisa, a gente fez durante algumas semanas essa pesquisa interna dentro do time, né, com todos os nossos testers. Os resultados foram analisados por nós e enviados para o time de PO, né? E depois dessa pesquisa surgiu a necessidade da gente fazer a avaliação sobre o nosso trabalho. Então, pensa que todo bug que a gente abre vai para o time de desenvolvimento fazer a análise. Todo bug que a gente retorna, que a gente recebe do time de desenvolvimento, seja como normal operation, como inválido,
a gente faz uma reanálise em cima desses bugs. E todos esses bugs que são considerados inválidos ou normal operation, nós comparamos com a nossa concorrência. E aí a gente consegue perceber se a nossa concorrência, num bug considerado para o nosso produto, tem uma resposta adequada, tem uma resposta melhor do que o nosso produto, ou não. Depois disso, a gente faz a nossa avaliação sobre cada bug inválido e normal operation, e esse bug vai para o time de PO. E aí, o time de PO é quem é responsável para fazer, para verificar, né, para identificar o que pode ser melhorado agora, o que não pode ser melhorado nesse momento, né? E o interessante disso, o RGB, é que quando a gente identifica alguma coisa que tem na nossa concorrência, mas não tem no nosso, ok, a gente precisa melhorar, é fato. Mas quando a gente identifica que alguma coisa não tem no nosso, mas também não tem na nossa concorrência, é uma coisa que o nosso produto vai poder se destacar, né? Diferencial, né, Faca? O nosso exatamente. Pode ser, a gente pode ganhar um diferencial em relação aos à nossa concorrência. Bom, depois de toda essa análise, independente de funcionar melhor ou funcionar pior, a gente envia para o time de PO, né? E aí o time de PO é quem realmente vai validar a necessidade de implementar naquele momento, esperar um momento mais oportuno, e aí segue todo o nosso fluxo, mas o nosso trabalho é bem sucinto, né? Reanalisar os issues que foram considerados inválidos em normal operation. Cara, perfeito. Tá. Eu entendi essa parte que você me explicou do processo, de como que ele funciona. Só que agora eu queria te perguntar o seguinte: se eu tivesse que, dentro de um outro projeto, implementar ou até mesmo vender a ideia de implementar o processo de benchmarking, como que eu conseguiria convencer uma pessoa a aceitar esse processo, a adotar esse processo, por conta da importância? O que eu quero dizer é, o quão importante é esse processo, quão importante ele foi para vocês dentro do projeto? Porque não adianta nada ter um processo que, de repente, você faz ali, pode até ter algum ganho, mas que é uma coisa que vem muito mais definida de cima para baixo e que você não entende ali qual é a necessidade dele. Por que ele é realmente importante de ser feito? Thaís, eu acredito que você esteja no mudo. Pronto. Quem sabe faz ao vivo. Isso é verdade. A gente conseguiu identificar e adaptar as tendências do consumidor, né? Quando a gente faz o processo, e ele fica importante para a gente, porque a gente consegue ver a tendência, né? Uma coisa dinâmica, né? E consegue sempre estar melhorando, equalizando o nosso produto, ou até ficando melhor do que os concorrentes, né? E aí verificamos, dentro do nosso projeto, a gente verificou que o nosso usuário gostava de interagir com o aplicativo. Isso foi de grande ganho para o projeto. E também tem a melhoria contínua, né, nos nossos produtos e práticas também. Essa atividade é dinâmica, como eu falei, e conseguimos sentir as tendências do mercado e agir logo na melhoria do produto constantemente. Então, constantemente a gente vem melhorando e a gente vem só agregando valor ao produto, né? Com a análise de benchmark. E fazendo comparação assim diferentes de naturezas diferentes, a gente pode comparar. A gente percebeu que o relógio e o celular, a gente fez uma análise, a gente identificou que são dois devices diferentes, dois aparelhos diferentes, mas que o usuário ele gosta de fazer a mesma ação nos dois devices. Então faz a mesma comparação. Ele acha que ele usa o celular e ele está achando que a mesma coisa que ele pode usar o celular, ele pode usar o relógio. Então a gente conseguiu fazer esse levantamento com as nossas análises de benchmark. Thaís, me permite complementar também? Só mais um ponto que me veio à cabeça. Eu acho que também um ponto importante é
é priorizar a estratégia e a meta a ser alcançada, né? Por exemplo, os 2 últimos anos, 2020 e 2021, que a gente avaliava os bugs que não foram corrigidos, como o Faca citou anteriormente aí, são os bugs que são classificados como inválido ou alguma limitação do app, né? A gente faz essa avaliação, tudo bem, é uma limitação do app, mas a gente faz o benchmark e se o nosso concorrente funciona, a gente vai sinalizar, ó, tudo bem, é uma limitação do app, se a gente corrigir isso daí, pode quebrar outras coisas, pode prejudicar a implementação de outras features, enfim, mas é função nossa mostrar isso, né, para os stakeholders. E agora, em 2022, a gente já está mudando também a nossa estratégia. A gente está, digamos assim, a gente está evoluindo. Como antes a gente só avaliava os bugs não corrigidos, agora a gente está planejando também avaliar, fazer um benchmark dos casos de sucesso. Por exemplo, se nosso produto se comportou como esperado, ok. Mas a gente vai fazer o benchmark para ver se o concorrente ele se comporta melhor que a gente, ele entrega melhor o resultado que a gente, não somente o esperado, entendeu? Então, caso isso aconteça, é função nossa de QA também, de qualidade, sinalizar, ok, nosso produto ele se comporta como esperado, mas o nosso concorrente, ó, ele tá nos entregando uma resposta melhor, entendeu? E isso faz que cada vez mais a meta, que é ser competitivo no mercado, seja alcançada. Perfeito. Cara, acho que ficou claro, pelo menos para mim. Não sei se o pessoal do chat aí conseguiu entender. Mas se não entendeu, pessoal, lembra que é só mandar uma dúvida aí nos comentários. Só não pode deixar para mandar lá nos últimos 10 segundos, porque aí não adianta mais. Mas qualquer dúvida que tiver, é só mandar aí nos comentários. Seguindo um pouco nessa linha que você falou, Verola, qual que foi o ganho que obteve, assim, quais foram as melhorias que foram obtidas dentro do projeto com a implementação desse processo de benchmark? Bom, acho que se o Verola e a Thaís me permitem aí, acho que eu posso tentar explicar um pouquinho a respeito dessa questão aí que o RGB está colocando. Então, no projeto, né, a gente conseguiu melhorar a aplicação, né, como o Faca já comentou ali, né, a gente analisa aquilo que a gente é igual e a gente está tentando fazer com que seja melhor. Então, a gente melhora a aplicação que está em desenvolvimento com base no resultado das pesquisas de benchmark. Especificamente falando, né, a gente agregou novas funcionalidades à aplicação, só que foram funcionalidades estratégicas dos produtos concorrentes, que estavam visando principalmente melhorar a experiência dos usuários, né? Como a Thaís comentou, os nossos usuários eles gostam muito de interagir, né? E eles gostam de fazer a mesma coisa no relógio e no telefone. Então, a gente melhorou a funcionalidade de interação com usuários baseado nas estratégias dos produtos dos nossos concorrentes. E essa foi uma ação aí, né, que a gente fez, auxiliou muito a gente não perder usuário que estava utilizando o nosso produto. Porque muitas vezes rolava assim, o nosso concorrente ele tem mais interação, então os usuários acabam migrando para aquilo que atrai mais, de certa forma, né? E com isso a gente melhorou essa experiência dos nossos usuários, com essas melhorias, né, na aplicação, e também, né,
E se a gente não consegue, né, ser competitivo de mercado, acaba gerando aquele marketing indireto e o pessoal costuma a sair mesmo, né, partir para os concorrentes. E a gente viu que isso hoje teve esse up, né? A gente consegue manter os usuários e atrair novos usuários, que é o mais importante. A gente quer manter os que utilizam e que eles façam uma propaganda legal do nosso produto. Ó, você viu aqui, tal funcionalidade foi implementada, né? Ó, aquela funcionalidade que nem funciona no concorrente também já está funcionando aqui, né? E então, resumindo, né, de certa forma, a gente está entregando o melhor serviço aos usuários, baseado nos pontos estratégicos aí. E também isso tem ajudado a esse resultado, né, a gente ter insights para melhorar outros produtos também que nem estavam ali no escopo, né? Com isso a gente, tal coisa a gente pode aplicar naquele outro produto que é do nosso cliente, que eu acho que vai melhorar a experiência daqueles usuários lá. Não sei se eu consegui ser claro aí, RGB, ou se alguém quiser complementar com um pouco mais de informações aí. Eu queria complementar, Vini, se você deixar. Claro. A gente percebeu também que os nossos usuários, do começo do projeto até hoje, a mudança deles foram radical. Como eles começaram a se interagir mais com o nosso aplicativo, melhoraram. Então, a gente vem nessa onda de melhora, né? A gente vai melhorando o nosso aplicativo e eles também, consequentemente, vêm usando mais e fazendo mais atividades com as aplicações, né? Acho que deu para entender bem, Vini, Thaís, obrigado aí pela explicação. Agora, é o seguinte, vocês falaram aí de todas as melhorias que foram conseguidas, só que eu entendo que, sendo algo novo que está sendo implementado, antes de você conseguir andar, você precisa engatinhar. Então, você passa ali por alguns problemas e você precisa fazer alguns ajustes antes de conseguir colocar ali as coisas nos trilhos. Quais foram assim, alguns dos desafios que vocês tiveram aí antes de conseguir implementar e conseguir obter todo esse resultado? Eu acho que um deles, o RGB, é estruturar o processo, né? Nem fui eu que fiz essa estruturação, eu já peguei pronta, no caso aí foi o João Edgar que fez toda essa estruturação aqui, né? Do benchmark do nosso produto, né? Onde, por exemplo, eu preciso saber de onde eu vou tirar a informação para realizar o benchmark, né? Não é simplesmente, vamos fazer o benchmark. Eu tenho que saber de onde eu vou levantar dados para poder fazer o benchmark, né? Que são o quê? São aqueles dados que o Faca citou. Primeiro, a gente vai fazer um benchmark das issues que não estão sendo corrigidas, que estão sendo classificadas como inválidas ou normal operation, né? Ter uma ferramenta para gerenciar isso daí, né? Então, também é um desafio aí além de ter a ferramenta, implementar isso na ferramenta, né? Porque a gente precisa fazer uma série de controles, gráficos, dashboards, enfim, para poder acompanhar no Bit mesmo, né? E eu citaria aí um outro desafio, não só ter as amostras concorrentes, né, os dispositivos concorrentes, mas também conseguir manipulá-los, né, porque no nosso produto a gente consegue manipular uma saída, né, a gente tem ferramentas para isso, por exemplo, colocar uma entrada ali, eu consigo, através de ferramentas, manipular a saída que eu desejo, né. Num dispositivo do concorrente, já não é possível isso daí, né, porque eu sou como um usuário qualquer ali, né, eu não tenho ferramentas para fazer essa manipulação, então é um grande desafio isso também. Não sei se alguém aí quer complementar, se vê outros pontos. Complementar um pouquinho mais aí com essa questão, porque esse desafio, assim, será que o que a gente está tendo de resposta é uma resposta correta, né, Verola? Isso, Esse é o grande desafio quando você faz o benchmark, porque às vezes você pode assumir
que o seu produto está sendo pior ou está sendo melhor que o de mercado, mas é um software. Será que a gente está exercitando esse software da forma correta e está tendo os resultados coerentes? Né? Então, assumir certas coisas é complicado. Então, você tem que ter muita certeza do cenário de teste que você está montando para chegar naquele resultado. Não é isso, Adriano? Perfeito, Vini. É isso mesmo. Mas alguém gostaria de complementar? Algum outro Sim. desafio que encontrou aí que o pessoal não conseguiu identificar? Sim, também, o RGB. Manter todo esse time, né, alinhado com todo o processo, e não só o nosso time interno de QA, né, mas também quem responde as outras tarefas de todo esse processo junto com a gente. Show de bola. Resumindo, falar a mesma língua entre todo mundo, né? Exatamente. Aquele famoso, vamos todo mundo escolher aqui um idioma para seguir? Se não tá falando inglês, o outro tá falando russo, aí a gente já viu que não vai dar certo. As pessoas não se entendem. Funcionar. Então, não funciona. Cara, só pra gente finalizar então, eu gostaria que todos vocês, agora eu quero ouvir de todo mundo. Se vocês pudessem definir em uma única frase, uma frase simples, pode até explicar ela se achar por bem, se não quiser, simplesmente quiser colocar a frase, pode ser também. Como que vocês identificam o processo de benchmarking dentro do time de QA? Qual que foi o principal ganho dele? Quem se habilita aí para começar? Eu começo, vai. Já que você falou para citar uma frase, então, RGB, eu já vou citar uma frase só, já vou citar o slogan do CID. Inovando o presente para transformar o futuro. O que a gente quer é, através de todo esse time que eu citei na pergunta anterior, né, ser agente de QA, pessoal de desenvolvimento, o time de PO, né, os Product Owners do projeto que também estão lá trabalhando intensamente para que isso aconteça, conseguir melhorar o nosso produto, adicionar funcionalidade que não existia, melhorar a resposta que já tem, para que a gente, de fato, se destaque no mercado, né? E para um time que trabalha tão unido, nada é melhor do que a gente ver a experiência do nosso usuário, a experiência do nosso cliente sendo melhorada a cada dia, né? Sendo inovada e transformando a vida dos nossos clientes, através do nosso produto. Eu citaria melhoria contínua, seria a minha frase. Vocês querem explicar ou... Sim, porque o que é o processo benchmark, né? Você fazer comparações com o seu concorrente, né? Já foi explicado isso anteriormente, para melhorar o seu desempenho. Verola, eu acho que você se mutou. Tá mutado. Verola. Te escutamos, Verolinha. Acho que tivemos problemas técnicos aí com o Verola. Vini ou Thaís, gostaria de falar? Eu me mutei aqui, né? Isso. Voltou. Quiser continuar aí porque cortou na metade. Eu não tô ouvindo vocês. Pode mandar bala, Ciba. Não ouço vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Verola aqui rapidinho. Vou trazer ele de volta. Vamos ver se... Verola, você tá ouvindo a gente? Vocês me ouvem? Acredito que o Verola não tá ouvindo. Eu não ouço. Ele não consegue ouvir a gente, RGB, não tá ouvindo. Acho que pode deixar ele concluir, né? Pra gente conseguir avisar ele aqui. Ó, eu vou repetir aqui, tá? Eu não tô ouvindo vocês. Se vocês me ouvem, me dá um joinha aí. Beleza, eu vou repetir aqui. Eu não sei até onde vocês escutaram. Eu defino a minha frase como melhoria contínua, porque processo de benchmark, como já foi citado anteriormente, fazer comparações com o nosso concorrente
ou processos similares aí para o quê? Melhorar o nosso produto, o nosso serviço ou o nosso processo. E o que isso é? Uma melhoria. Então, eu defino como melhoria contínua, a frase de definição aí. Perfeito. Bom, então só repetindo, pessoal, eu gostaria que vocês definissem em uma frase o principal ganho que foi adquirido com a implementação desse processo de benchmarking. Deixar a Thaís, né, as mulheres primeiro. Olha, o melhor ganho foi a melhoria, né? Tudo se baseia em melhoria contínua quando a gente fala de qualidade, né? Então, assim, a nossa visão, um dos pilares, né, do QA é eficiência. Então, essa é a nossa visão. A gente quer ser eficiente no que a gente faz. E, assim, saindo um pouco, é ser inesquecível, né? Para ser inesquecível, a gente tem que trabalhar duro. E para trabalhar duro, com qualidade. Então, assim, o benchmark veio para abrir os nossos olhos em relação ao processo. E se a gente joga o jogo da qualidade, a gente tem que buscar ferramentas e processos que faz a gente adquirir um melhor nível de usuário e eficiência, né? É o que a gente costuma dizer, que a gente tem que fazer as coisas, os nossos projetos com eficiência, né? Para tornar sempre melhores produtos, né? Bom, é difícil, RGB, eu falar alguma coisa diferente de tantas informações, né, ricas aí que Faca, o Verola e a Thaís colocou. Mas eu vejo, com a experiência de anos trabalhando com teste, que esse instrumento de benchmark, ele é também um instrumento de quebra de paradigmas, né? Porque a gente consegue ver que o concorrente faz e o que a gente faz. E, de certa forma, empodera para a gente tentar fazer melhor. Então, eu quero linkar isso como uma quebra de paradigma, por quê? Porque se a gente quer ser o melhor do mercado, a gente tem que analisar e fazer pesquisa com o mercado. E se a gente fala que às vezes a gente não consegue fazer, a gente tem que sentar e estudar como é que eles fizeram para que a gente possa desenvolver aqui e ser melhor que eles e chegar ao topo. Então, por isso que eu posso dizer que, além do que eles falaram, a gente acabou quebrando paradigmas dentro do projeto através desse processo de benchmark. Show de bola. Bom, depois dessa live aqui, eu não tenho a menor dúvida de que esse processo ele é bem útil em diferentes áreas. Você só precisa ali identificar onde que você está querendo implementar e botar a mão na massa. Deixa eu ver aqui. Não tivemos perguntas. Pessoal, ou eles estão muito bonzinhos ou não tiveram realmente nenhuma dúvida. Eu gostaria de agradecer quem ficou aqui com a gente até o final. Quem tiver assistindo essa live depois, se tiver alguma dúvida, deixa aí no chat, quem sabe a gente não responde. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que assistiram. Não deixem de deixar o seu joinha, porque ajuda a gente bastante. Se inscreve aí no canal, pessoal. Ativa as notificações, porque a gente faz algumas lives aqui. A gente também tem alguns vídeos bem interessantes aí que pode te ajudar, seja dentro do QA ou não. Acredite, a gente tem vídeos muito bons. Então é só você procurar aí que vai ter. Espero que a gente tenha deixado claro e respondido as principais perguntas, né? Porque todo mundo pode ter algum tipo de dúvida que de repente outra pessoa não teve sobre o benchmarking, mas a gente espera ter conseguido aí atender de forma satisfatória, pelo menos para que vocês pudessem entender o que é esse processo. Quero agradecer ao Vini por estar aqui hoje, senhor Faca, senhorita Thaís, senhor Verola, muito obrigado por colocarem a cara a tapa aqui. Quem sabe faz ao vivo mesmo, então não tem muito o que fazer, às vezes acontece. E é isso, pessoal. Muito obrigado por todos vocês terem assistido e até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, gente. pessoal. Obrigada.